E aí, gente, como vai? Hoje a gente tinha combinado de fazer uma aula online, ao vivo, mas não deu certo. Acho que aconteceu algum problema aí na plataforma, não sei. A gente vai de aula gravada ainda hoje, tá bom? As aulas de terça deram ok. As aulas de terça-feira deu para fazer online, deu para fazer ao vivo. Não tem problema não, a gente faz em outra oportunidade, né? Bom, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os deuses da Grécia, os deuses gregos, tá? Os deuses gregos, eles são os mesmos de Roma, só que eles mudam os nomes, viu? E as histórias também mudam um pouquinho. Mas a gente está falando da Grécia Antiga, não é? A gente está nessa sequência de aula. Então, hoje vamos falar apenas dos deuses gregos, tá bom? Antes dos deuses gregos, eu quero conversar com vocês sobre a mitologia grega. O que é a mitologia grega? A gente sabe, mitologia tem a ver com mito, com lenda. Perfeito. É isso mesmo. Mitologia tem a ver com mito, tem a ver com lendas, aquilo que está entre o real e o imaginário. A gente não prova que existiu, mas a gente gostaria que tivesse acontecido. A gente não prova que aquelas histórias aconteceram, mas elas são super desejáveis de que tivesse acontecido, não é? Então, a mitologia é o conjunto de lendas criadas pelos povos da antiguidade para explicar os fenômenos da natureza que até então eles não conseguiam explicar, não conseguiam entender, não é? Choveu é uma reação de um deus, ventou é a reação de um deus, trovejou, relampeou, né? E assim vai. Eu que separei para vocês aqui as histórias, algumas histórias. Eu acho que vocês vão curtir muito. Eu gosto disso aqui desde criança. Acho que o primeiro livro que eu li foi um livro sobre histórias gregas, um livro curtinho, né, apropriado assim para criança, e aquilo ali me deixou encantada. A origem da mitologia grega, vamos lá. Geralmente a gente pensa que esse rapaz aí foi o primeiro deus. Ele é Zeus, poderoso, né, com essa barba branca, esse cabelão branco, todo imponente, raivoso, cara de decidir, de tomar decisão. A gente fica imaginando, pô, um cara poderoso desse aí foi o primeiro deus, eu acredito. Não foi, não. Quando Zeus surgiu, né, já tinha acontecido muitas tretas dos outros deuses e inclusive guerras, viu? Vamos ver. O primeiro deus que se tem notícia é esse daí, Caos, o deus do vazio, que assim ele era chamado. Ele era o deus do tudo e o deus do nada. Não teve começo, não vai ter fim, sabe? É o Deus absoluto. O Deus do vazio, o Deus do tudo, o Deus do nada. Muito louco isso. Bom, Caos decidiu criar uma deusa. Criou Gaia, a deusa do planeta Terra. Na verdade, Gaia, ela é a própria Terra, é a personificação do próprio planeta. Depois de criar Gaia, Caos decidiu criar Tártaro, o deus do submundo, para onde seriam lançados os deuses maldosos, os deuses inescrupulosos, não é? Ou mesmo as pessoas, quando as pessoas fossem criadas. Por enquanto aqui não há ser humano, apenas deuses. Então aí está Tártaro, o deus do submundo. Mais tarde, né, demorou um pouco, Caos decidiu fazer 2 irmãos gêmeos. Ao mesmo tempo, então, ele criou Nix, a deusa da noite, e Erebus, o deus da escuridão. Noite e escuridão, você está vendo como, né? Faz sentido eles serem gêmeos, não é? Muito bem, apenas esses 4 são criações do Caos. Todos os demais deuses que vieram são filhos das criações de Caos, ok? Então, tudo começou com o Caos, o deus do vazio, e ele criou apenas 4 deuses. Criou Gaia, Tártaro, Nix e Erebus. Todos os deuses que vieram depois são frutos desses deuses criados por Gaia, tá bom? Então, Nix
sozinha, né? Sem amor, sem relação, ela sozinha, teve 12 filhos. 12 filhos. Desses 12 filhos se destacaram 2. Hipnos, que é o deus do sonho, tá? Daí vem a palavra hipnose, né? Do hipnos, que é esse rapaz aí. Ele é filho de Nix. E ela também fez o deus da morte, chamado de Thanatos. Thanatos, deus da morte, é também filho de Nix. Gaia, o planeta, né, portanto, sozinha também, sem essa questão sexual, sozinha, ela dá à luz a Urano, o deus do céu, Uranus, a Órias, deus das montanhas, e também a Pontus, o deus do mar. E pro deus do mar, né, Poseidon? Poseidon é o deus dos oceanos, que a gente vai ver depois, tá bom? Ele vai aparecer ainda hoje, né, nas nossas conversas aqui. Muito bem, esses são os filhos de Nix e de Gaia que nasceram sozinhos. Elas tiveram eles sozinhos, sem relação, que não tem. Elas criaram, elas desejaram e criaram esses deuses. Porém, com o tempo, Gaia e Urano se apaixonaram. Hoje, e Urano não era filho de Gaia? Era, criação de Gaia. Se apaixonaram, né? Você sabe que com os deuses essas coisas aconteciam. Os irmãos se relacionavam, mãe e filho se relacionavam. E não tinha essa conotação sexual que a gente hoje tem, sabe? São deuses, né? E no início era desse jeito, só existiam eles, sabe? Não tinha muita opção, minha gente. Então Gaia e Urano se apaixonaram, olha eles aqui, ó. Ela se apaixonou, se relacionaram, né? Se amaram e juntos eles tiveram 12 filhos, 12. Teia, aí aqui a gente vê a deusa da visão, Febe, a deusa da lua, Minimosine, da memória, Temis, da justiça, Tétis, é a deusa da água fresca, Reia, a deusa da maternidade, Crios, ai, que apagou aqui, eu não consigo ver. Peraí, gente. O deus da constelação, das constelações, não é? E Apeto, da mortalidade, Oceanos, o deus dos oceanos, né? Céus, o deus do conhecimento, Hiperion, o deus da luz, e Cronos, o deus do tempo. Aqui a gente está apresentando eles em ordem cronológica de nascimento. Teia é a mais velha e Cronos é o caçula, tá bom? Muito bem. Depois desses 12 filhos, Gaia decidiu que não geraria mais filhos, ia parar, tá bom? Os 12, né? Só que a partir. Ela não conseguiu deixar de ter filhos, ela desejou isso, mas ela continuou engravidando, né? Só que a partir do 13º filho, ao invés de nascer deuses, nasceram monstros. Por exemplo, os 3 primeiros filhos que ela teve, depois que ela desejou não mais ser mãe, foram cíclopes. Ciclopes, né? Ciclopes, perdão. Cíclopes, minha cara. Ciclopes. Aí estão eles 3. Brontes, Arges e Esterópites. Não, Esterópes. Exatamente. Na mesma ordem que eu falei, aparece na tela para vocês. Brontes, nesse primeiro. Arges, o do meio. E Esterópes, aqui o que parece estar sorrindo. E depois nasceram mais alguns. Aqui, ó. Hecatônquiros, misericórdia.
Esses hecatônquiros, eles eram monstros com 100 braços e 50 cabeças. Cada um deles tinha 100 braços e tinha 50 cabeças. Monstrinhos mesmo, né? Bom, Urano não gostou, né, de ser pai dessas criaturas, então mandou todos para o submundo, né? Seus monstrinhos foram lá aprisionados, né? Foram então os primeiros habitantes do submundo. O submundo estava lá, mas até então ninguém tinha descido, tinha sido mandado para lá. Foram eles os primeiros. Essa atitude, porém, deixou Gaia muito triste, porque ela era uma mãe amorosa e amava esses filhos igualmente, amava os outros, né, os deuses. Então, ela bolou um plano, né, com a ajuda de Nix. Ela bolou um plano, da irmã dela, no caso, para que não tivesse mais filhos, porque sempre que ela tinha filhos que nasciam monstrinhos, o Urano mandava para o submundo. Ela queria acabar com aquilo, né? Então, o jeito que ela achou foi forjar uma foice com material mais resistente que se conhecia até então, né? E quando Urano estivesse distraído, ela ia capar ele, né? Ele era imortal, ela não podia matar, então ela pensou assim, bom, vou cortar o bilau dele para ele não fazer mais menino. Mais ou menos assim, minha gente. Eu tô com um pouco de brincadeira, vamos lá. Bom, então, num dado momento que Urano se ausentou, né, da casa, ela chamou todos os seus 12 filhos e disse que um deles teria que castrar Urano para que essa situação não acabasse, que ela não queria mais ter filho para mandar para o submundo, etc. O plano era ela distrair Urano, né, enquanto um dos filhos o castrava. Mas os filhos ficaram chocados com aquele plano, né, pularam fora. Não, não vou fazer isso, não vou fazer isso, todo mundo caiu fora. Menos um, menos um. O caçula, o mais rebelde. Depois que todo mundo saiu da sala, o caçula disse, eu faço. Pegou a foice de Gaia, combinaram tudo direitinho e o plano foi colocado em ação. E deu certo, viu? O caçula era Cronos. Ele era o maior dos deuses. Ele era o rebelde. Não se dava bem com o pai. Ele aceitou a missão e a missão foi cumprida. Bom, Gaia ficou feliz porque finalmente teria todos os filhos livres, né? Com ela, perto dela. Porém, foi aí que Cronos revelou que não libertaria os seus irmãos que estavam no submundo. Eles continuariam lá e ele seria agora o grande Deus. Aí Gaia se aborreceu, percebeu que foi usada por seu próprio filho, né, para tomar o poder do pai. E aí foi nessa hora que ela olhou fundo nos olhos de Cronos e rogou uma praga a ele. Ela disse: um dia, Cronos, você também será destronado por um filho seu, assim como você fez com o seu pai. Como se ela não tivesse nada com isso, né, minha gente? Enfim, Cronos apenas virou as costas, não deu importância, mas ficou com aquilo na cabeça, viu? Mas virou as costas, né? E escolheu uma de suas irmãs, no caso, escolheu Reia, para ser a sua deusa, para ser a sua rainha, né? Porém, Cronos decidiu que ele, com a sua rainha, não teriam filhos jamais, justamente temendo a praga rogada por sua mãe. Porém, gente, Reia, que tá, Reia, deusa da maternidade. Reia era deusa da maternidade. Como é que ela seria feliz casada com um homem que desejava não ter filhos, não é? Então ela ficou muito infeliz. Decidiu enganar ele, mulher danada para enganar, né? Essas deusas. Bom, então ela fez um plano para enganar o marido e engravidar dele. Ela achou que quando ele visse o bebê, ele fosse mudar, né? Porém, quando a criança nasceu, Cronos comeu a criança.
comeu a criança. E assim ele fez. Tantas vezes ela engravidou. Ela engravidou a primeira vez, ele comeu a segunda vez, ele comeu a terceira, a quinta vez. Na sexta vez, Réa bolou um plano junto com Gaia, né? Com a mãe dele, de Cronos, mãe dos dois, né? Eles eram irmãos. Ela bolou um plano para enganar o marido e esconder a criança para que a criança sobrevivesse, porque ela queria sentir a maternidade, ela era a deusa da maternidade, né? Pois muito bem. Assim ela fez, engravidou e na hora de entregar a criança, ela entregou uma pedra enrolada num lençolzinho. E Cronos, gigante que era, foi buscar a criança. Ele já estava tão acostumado a fazer aquilo, já tinha comido 5, né? Só fez, tac, botar para dentro, acabou. Achou que tinha comido o seu sexto filho. Porém, o sexto filho estava escondido numa ilha, a ilha de Creta, muito longe dos olhos dele. Essa parte branca aqui é a Grécia. E ele estava escondido nessa ilha aqui, que também faz parte da Grécia, né? Que é essa ilha aqui. Olhe bem para o desenho dela, esse vermelho. Ó, uma foto aérea dela agora. Vendo? A mesma, né? Olha que lindo. Pronto, conta a lenda que a criança foi levada para essa ilha de Creta e aí ela foi criada pela avó, por Gaia, escondido do pai. O pai jamais imaginou. Até coloquei uma foto aqui. Olha a ilha de Creta hoje, gente. Ah, que linda! Quero ir aí. Ai, meu Deus, tenho dinheiro nem para o ser, imagino para o Creta todo. Bom, a criança por muito tempo foi mantida em segredo aí nessa ilha, né? Claro que não era assim, óbvio, né? Ela era uma ilha vazia, só com a natureza, né? Não tinha nada disso. E foi cuidada pela avó, no caso por Gaia, né? Mas ele cresceu sabendo da história dele, né? Ele cresceu com esse legado de tomar o poder desse pai cruel. Pronto, depois de algumas décadas, não é? Ele finalmente se sentiu forte e poderoso o suficiente. Essa criança já estava com quase 30 anos, né? Ele se sentiu forte. 30 anos assim, se a gente fosse fazer a contagem de hoje, porque os dois são imortais, tá entendendo? Quero dizer assim, ele quando atingiu a idade adulta, se sentiu forte e poderoso o suficiente para enfrentar o seu pai cruel. Então, libertar os outros titãs, né? Esses 12 filhos que eu mostrei para vocês, eles eram conhecidos como os titãs. Então, alguns estavam do lado mesmo de Urano, concordavam com Urano, eram maus como Urano, e outros não concordavam, mas tinham medo de Urano, então apenas não se manifestavam, sabe? Porque Urano era muito cruel, tinha medo que Urano pegasse e eles mandasse, né, para o submundo, que Urano tinha esse poder. Então eles simplesmente se isentavam. Enfim, esse filho, já na idade adulta, já forte, já poderoso, já sabendo o seu papel, da sua função, ele saiu da ilha e foi à luta para destronar o seu pai. O nome dele, dessa criança, é Zeus. Zeus, coisa linda. Tá aí, um homem bravo, um homem forte, destemido. Bom, deixa eu voltar aqui. Zeus travou uma guerra de 10 anos contra o pai e contra os seus aliados, né? Alguns tios, né? Alguns titãs ficaram ao lado de Urano, como eu falei, eram maus como Urano, e outros se juntaram a Zeus para derrotar Urano. Zeus, obviamente, venceu a guerra, né? Urano foi mandado para o submundo. Os seus tios, que não se aliaram a ele, também foram mandados para o submundo. A guerra é cheia de histórias interessantes, não vou contar agora, senão vai ficar longo, enfim, mas se vocês gostaram, depois procurem saber. A guerra entre Zeus e Urano durou 10 anos, né? Então, mas, dentre os aliados de Urano, tinha um chamado Atlas.
que ele era muito cruel, ele era muito forte, ele dificultou muito a vitória de Zeus. Então, Atlas recebeu um castigo diferente. Atlas foi condenado a levar o planeta Terra todinho nas costas até a eternidade, por toda a eternidade, para sempre. Por isso que o nome dos mapas que a gente, né, estuda, etc., chama Atlas, em referência a ele mesmo. Diz que ele está aí sustentando o planeta. Viu? Bom, muito bem. Então, Zeus e os outros deuses, né, que sobraram, né, eles foram morar no monte do Olimpo, na Grécia, né, que era a parte mais alta da Grécia, mais bonita, via toda a cidade lá embaixo, enfim. Então, eles decidiram quais seriam dos deuses que ficaram os três que continuariam e que seriam os mais importantes, porque iam tomar conta, né, dos três lugares mais importantes que existiam, que era o céu, os oceanos e o submundo, tá? Então, eles colocaram da maneira mais simples que você possa imaginar, eles colocaram os nomes céu, oceanos e submundo num vaso, num pote, e eles pegaram. O primeiro a tirar o papelzinho foi Zeus, né? Então dizem que Zeus, a história conta que Zeus deu uma olhadinha lá dentro, porque ele queria tirar o céu, né? Então ele foi lá dentro, pá, pegou. Então hoje Zeus é o deus do céu. Aí depois foi a vez de Poseidon. Poseidon foi lá, deu aquela olhadinha e pá, pegou a palavra oceanos. Então Poseidon é o deus dos oceanos hoje. E Hades foi o terceiro, coitado. Ninguém queria ser o deus do submundo, porque para ser o deus do submundo não era que fosse mal, mas era um lugar feio que ninguém queria estar e sabia que ia ser odiado por toda a humanidade, né? Porque é um lugar que ninguém queria. Mas então, hoje nós temos esses três deuses, tá? Zeus, Hades e Poseidon. Professora, mas não é Netuno, o rei dos oceanos? Então, Netuno é na mitologia de Roma, tá? Como eu falei para vocês, são os mesmos deuses, mas eles mudam de nome, tá bom? Inclusive, os nomes dos deuses dão os nomes dos planetas. Você viu que eu falei aqui de Urano e Gaia. Gaia é o planeta Terra. Se você for olhar os nomes dos planetas, são os mesmos deuses da Grécia, só que eles recebem o nome dos deuses de Roma, entendeu? Os deuses da Grécia, Roma deu outro nome a eles. E aí os planetas foram batizados com esses nomes que Roma deu. Bom, enfim. Aí está uma visão do que seria os deuses batendo um papo. E como é que tá lá a Terra? Não tá legal, e o céu, como é que tá? Lá no Monte Olimpo, né? Aqui, essa foto, inclusive, foi de uma brasileira que tirou, ela mora na Grécia e eu achei legal, acompanho ela no Instagram. E aí ela publicou essa foto quando ela subiu no Monte Olimpo, ela tirou, e ela disse que realmente é muito linda, fantástica, muito alto. E eu quero ir aí. Eu quero ir aí. Pronto, era só isso. Hoje a gente só vai conversar sobre essas histórias dos deuses, né? Até o momento em que Zeus vence a guerra com Urano. Aí, daí para cá também tem 1000 histórias. E antes também tem muitas histórias que eu não contei, né? Porque, enfim, eu acho até que o vídeo já ficou longo demais. Espero que vocês tenham gostado, viu? Semana que vem a gente vai ter mais aula, não sei se online, se ao vivo, se gravada, mas semana que vem a gente se vê. Quem está me dando atividade, por favor, faça, porque dia 31 encerra a segunda unidade. Tá bom? Tchau, tchau para vocês, um beijo, até semana que vem.